Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Se não for pedir demais, já se inscreve no canal, em nome de Jesus. Porque eu peço para você se inscrever, porque quanto mais pessoas se inscrevem, mais os vídeos que eu posto aqui é divulgado. E eu faço um vídeo exatamente para vocês. Faço vídeo para fazer você pensar. Faço vídeo passando para você alguma experiência que eu tive. Faço vídeo para que você não pague mico por aí, certo? Eu vou botar um vídeo aqui, certo? Onde um obreiro bate boca com o pastor, né? Eu vou botar esse vídeo aqui onde o obreiro, né? Ele bate boca com o pastor presidente, né? Isso é aqui na Paraíba e eu quero opinar em cima desse vídeo. Eu não sei explicar exatamente qual foi o assunto, quem está certo e quem está errado, porque é só um trecho, né, do episódio, mas assista. Eu vou deixar aqui a minha opinião, o que eu acho que eu penso, e você não é obrigado a concordar com o que eu vou falar, porque eu tenho meu pensamento, você tem o seu e devemos respeitar um ao outro. Mas vamos assistir o vídeo. Mas o pastor é quem tem que ter vergonha na cara, irmão. Não é. Viu? É o pastor que tem que ter vergonha. E por que não dizem isso desse aqui? E por que não dizem isso desse aqui? Nem desse ali? Se você proceder, vai dizer de você. Se você não proceder, não vai dizer. Não, senhor. Não, senhor. A igreja é um espelho para a nossa vida. É assim ou não é? A igreja é um espelho para a nossa vida. Nós temos que andar respeitosamente. Você não pode contrariar a pregação do ensinamento. Você não pode contrariar a explicação do ensinamento. Foi o que o pastor disse. Realmente, irmão, se tudo que o seu líder está falando está biblicamente correto, está em harmonia com o contexto, né, do versículo, então você tem que dar amém, você tem que respeitar. Né? Nisso aí devemos Andar respeitosamente. Você não pode contrariar a pregação do ensinamento. Se o pastor está falando tudo biblicamente, irmão, dentro da palavra, sem nenhuma heresia, então eu e você temos que dar amém. Por mais que você não concorde, não goste, né? Agora, se está pregando heresia, aí você não vai dizer amém, mas também você tem que usar de sabedoria para não bater boca, irmão, não bater de frente. Vamos lá. Ande direito que todo mundo vai lhe respeitar. Agora, se andar com desrespeito, será desrespeitado. Eu não estou falando com o senhor, estou falando para a igreja. Fique no seu lugar. Fique no seu lugar. E quem disse que você praticou? Diga aí. Se levante e diga quem você disse que você praticou. Se ajude que você vai ser ajudado. Você é inimigo porque quer. Agora eu não sou seu inimigo. Agora desrespeitar a palavra, não, senhor, ninguém. Em canto nenhum do mundo que eu estiver ministrando, ninguém bagunça nem desrespeita a pregação e o ensinamento da palavra. Seja quem for.
eu estou ensinando certo. Eu pergunto à pleiade de obreiro, eu continuo ensinando? Eu não estou falando da vida de ninguém, estou falando da vida do rei. Nem do sacerdote, eu trouxe a vida de um rei como exemplo. Irmão, pelos que nós ouvimos aqui, o moído é grande, dá para entender que é o pastor presidente, né? É aqui corrigindo um pastor local, né? Corrigindo um irmão que ele consagrou pastor, né? Ou seja, é o pastor da igreja local batendo boca com o seu pastor presidente, né? É o pastor da igreja local discordando com alguma coisa que o seu pastor presidente está falando ali. Então, veja só, meus queridos, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui, o que eu vejo aqui é o seguinte: o problema é depois deste curto de doutrina, né? Como é que fica esse pastor, como é que ele fica sendo visto dentro dessa congregação, dentro dos irmãos, como é que a esposa, os filhos dele, fica sendo visto diante da congregação depois de um bate-boca desse, depois dele bater de frente com o pastor, presidente dele, né? E com certeza, no mínimo, vão tirar ele da congregação, botar noutra ou alguma coisa, né? No mínimo, né? Então, o que eu aprendo aqui, meus queridos, meus amados, é que é uma senhora perda de tempo, mesmo que você seja um pastor, você bater de frente com o seu pastor presidente, né? Porque ele tem o poder total, total, de botar toda a congregação contra você. Um padre, um pastor, um líder espiritual, ele tem um poder enorme, que às vezes nem ele mesmo sabe. Ele tem o poder de pegar a congregação em peso e botar contra aquele irmão, aquela irmã que está se levantando contra ele. Você está entendendo? É por isso que eu digo, é uma senhora perda de tempo. Bater de frente com o seu pastor, bater boca com ele. Se você é pastor de uma denominação e o teu pastor presidente está te perseguindo, está te rejeitando, abra uma igreja, meu amado, faça a obra, ganhe alma, porque você não vai ser feliz num ministério que não te abraça, que não te apoia, certo? Então, mas se o teu pastor estiver certo e você estiver errado, né? E aí? Aí Deus vai cobrar de você lá na frente. Então, é bom você comer tudo calado. É difícil, mas coma no seco, sem beber água, para evitar problemas lá na frente. Eu estou falando em cima desse vídeo aí, porque eu vejo que muitas congregações passam por isso aí. Porque culto bom mesmo nas Assembleias de Deus e outras congregações é nos domingos. E nem sempre. Porque nos domingos é onde os cultos são mais animados. Tem os louvores maravilhosos, onde Deus vai falar para você. Através do louvor, você vai se alegrar no espírito, vai alimentar a tua alma, que tem sede de Deus. Mas na Assembleia de Deus, a congregacional batista e outras congregações, culto de doutrina, irmão, às vezes termina em quebra-pau, em discórdia, termina em bate-boca, irmão com raiva de irmão, porque nem sempre os ensinos que está sendo ensinado lá é pelo Espírito Santo, é pela carne. Isso dá confusão. É por isso que os cultos de doutrina dá poucos irmãos, porque muitos já perceberam que é muitas heresias pregadas nas congregações. Por exemplo,
Se você é a favor que bata palma para Jesus, mas a maioria da Assembleia de Deus não concorda que bata palma para Jesus na sua doutrina interna, não aceita. Elas batem palma para o pastor, batem palma para o político, menos para Jesus, não aceita. Então, se você gosta da igreja que bate palma, procura a igreja que bate palma. Né? Mas é muito triste você se deixar se levar por este momento terrível, né? Porque quando sai desse ajuntamento, quando termina esse culto, a maioria dos irmãos fica sempre a favor do pastor. Tem irmão ali que está doido pelo cargo e vai começar a babagem, babando o pastor, mesmo se ele estiver errado. E se ele estiver certo, irmão, é que fica complicado pro seu lado. Então eu aconselho você respeitar o seu pastor. Como respeitar? Não está concordando com o que ele diz? Pega o beco, irmão. Tem muitas congregações aí. Tem muito campo aí para você já é pastor, abra aí a congregação. Tá? Porque foi assim que apareceram muitas igrejas aí. Aqui no bairro Urbano tem uma Assembleia de Deus que ela se achava a melhor, a maior, e dela já saiu várias congregações de lá. Ela está sendo mãe de muitas congregações. Por quê? Porque em toda igreja que você for vai ter problema. Não existe igreja perfeita. A igreja perfeita é a igreja do arrebatamento. É a igreja do arrebatamento que é a igreja perfeita, que é a noiva do Cordeiro. Mas essas aí são tudo hospitais, CTI, onde tem gente cheia de problema. Gente doente espiritualmente. Então é dessas congregações, tudinho aí que está no Brasil, o mundo afora, que vai ser a igreja do arrebatamento. Então toda igreja que você for vai ter problema. Então é uma senhora perda de tempo bater de frente com o seu pastor. E outra, e se o seu pastor estiver certo? Aí ele já na idade, aí vai dar um treco aí, morre ali. E aí, como é que vai ficar a sua consciência? Quantos pastores já morreram louvando, pregando? Mas você já pensou um pastor morrer num culto de doutrina onde eu ou você vai estar debatendo com ele e eu estar errado e você está errado e ele certo, e aí a cobrança de Deus. Então, irmão, fica uma ferida na alma, uma dor na alma, quando você bate de frente com a liderança, é melhor você pegar o beco. Esse vídeo aí me faz lembrar duas situações. Uma, eu nasci na igreja evangélica cristã do saudoso pastor Manuel Tristão Dias e também do saudoso pastor José Pereira da Hora. E lá não se pregava dízimo, era proibido algum irmão, membro, falar de dízimo. Lá era oferta voluntária. Se pagava água, luz, fazia cesta básica para os irmãos, comprava remédio para os irmãos através de oferta voluntária. Lá era proibido pregar dízimo. Era oferta voluntária. E outra, oferta voluntária não era todos os cultos. Estou falando baixinho assim, mas você está ouvindo? Amém. Não era todos os cultos que pediam oferta, só nos domingos, meu amado. Cantava assim um louvor lindo, maravilhoso, e os irmãos ofertavam, ia lá. E quem não tinha dinheiro para ofertar, o pastor perseguia ele? Não, não tinha problema nenhum, irmão. A igreja que crescia no amor, na união. Até que começou a vir irmãos da Assembleia e congregando lá conosco, e começaram uma vez, botaram o pastor no culto de doutrina. Escute bem. Botou o pastor na parede. Umas irmãs lá da Assembleia começou a congregar na igreja evangélica cristã e começou a botar o pastor da parede no culto de doutrina. Disse, pastor, o crente que não dá o dízimo é ladrão de Deus, vai para o inferno, está aqui na Bíblia. As irmãs cheias de autoridade, cheias de razão, sabe? Achando que ele era a dona da verdade. Aí aqui, está na Bíblia, porque a Assembleia paga onde eu saí, as igrejas não sei o que paga, isso aqui não paga. Aqui aceita, pastor, aceita porque não paga o dízimo. Quer dizer, pregando salvação em cima do dízimo. Mas por que essas irmãs vêm com essas heresias para lá? Porque os pastores da Assembleia botaram isso na cabeça dela e não tem que tire, irmão. Não tem que tire. E eu estava lá e foi um tumulto. Culto de doutrina é tumulto quando o assunto é polêmico.
É melhor você levar uma pizza em casa e ficar em casa do que levar uma pizza espiritual, você fica doente por dentro, é triste. E se não tiver cuidado, vai parar no hospício. E aquele pastor, José Pereira da Hora, cheio de sabedoria que Deus deu na hora, viu? As irmãs fizeram aquela revolução, aquela rebelião. Não, Sodoma eu disse foi em forma de. Sodoma eu disse foi em forma de dízimo, que está aqui na Bíblia, Malaquia. Está em Malaquia aqui, ó. Né? Aí então, quer dizer, o pastor, na hora de falar, disse: minhas irmãos, se as irmãs querem dar o seu dinheiro em forma de dízimo, eu vou receber, mas eu vou receber em forma de oferta voluntária. Pronto. A senhora vai dar o seu dinheiro em forma de dízimo, e eu, quando receber, vou receber como se ela está dando uma oferta. Ele foi muito sábio, né? Mas se ele fosse um pastor carrasco e humilhasse aquelas irmãs, porque tem pastor que manda botar para fora, tem pastor que não tem amor na hora do pega para capar. E ele foi muito sábio, aí acabou. Aí foi aí que começou a entrar o dízimo na igreja evangélica cristã. O crente rebeliado que vem de outras igrejas, né? Então, meus amados, você quando sai de uma congregação que vai para outra, você tem que saber qual é a doutrina de lá, para você não estar trazendo a doutrina da igreja que você saiu para que você está entrando. Está entendendo? Por quê? Eu estou dizendo isso porque você vai trazer problema para o seu pastor, para os irmãos da igreja, para você e para a sua família. Se você gosta da igreja que cobra dízimo, que prega salvação em cima do dízimo, vá para a Assembleia. Porque lá prega salvação em cima do dízimo. Se você não der o dízimo, não vai ser arrebatado. Vai para o inferno. Com malas e cunha. Então, aí você vai, inventa de ir para a igreja que prega oferta voluntária. Aí você vai querer fazer o que os irmãos fez na igreja evangélica, que já vai dar um baita de um problema. Então vigia, meu irmão, vigia, meu irmão. Se você gosta da igreja que bate palma, vá para a igreja que bate palma. Se você vai visitar a igreja que não bate palma, não bata palma. Para não trazer problema. Deixe que o pastor lá vai pagar com Deus. Né? Então, houve esse problema na igreja que eu nasci, igreja evangélica cristã, que se pregava oferta voluntária e terminou entrando no dízimo quando esses irmãos vieram da Assembleia e trouxe essa confusão para lá, né? E veja que os irmãos, as irmãs batendo de frente com o pastor certo, irmão. Hã? Aí me fez lembrar, esse vídeo aí me fez lembrar essa confusão. Eu fez lembrar também, eu congregava numa igreja aí, eu não vou dizer o nome, nem o nome do pastor, até porque eu saí de lá, mas eu respeito o pastor, amo ele em Cristo Jesus, gostava muito do jeito de trabalhar, só que ele pregava a heresia do dízimo e às vezes não tem nem culpa, foi assim que ele aprendeu. E para eu não dar trabalho ainda, eu saí de lá. Para não ser um problema para o ministério dele, eu saí de lá, né? Eu estava no culto de domingo e o pastor pregou. O irmão que não deu dízimo, ele estava muito nervoso, porque os irmãos não estavam dizimando em dia, estava muitos irmãos em falta do dízimo. Ele pregou no culto de domingo. Os irmãos que não deu dízimo, vai ser obrigatório fazer uma declaração dizendo quanto ganhou, em que gastou o dinheiro e por que não deu dízimo. Veja bem. Aí eu vou avaliar quanto ele gastou, em que ele gastou e por que não deu dízimo. Aí eu vou ver se eu perdoo ou não. Se eu não perdoo, ele vai ficar em dívida, vai ficar devendo o dízimo. E os irmãos, teve irmão que, amém, glória a Deus. Eu fiquei passando mal. Eu fiquei passando mal mesmo, eu fiquei tremendo. Né? Por quê? Porque quem assiste o canal Josias Dias sabe a minha fé contra o dízimo, né? Sabe a minha fé quando se trata de dinheiro. Eu queria falar bem alto, mas estou falando baixo, para não incomodar aqui. Aí na hora eu fiquei passando mal mesmo. E veio o pensamento, nunca mais eu piso o pé nessa congregação. Né? Mas a maioria dos irmãos foi normal ouvir isso, irmão, porque eles aprenderam que para ir para o céu tem que ser dizimista fiel. Eles aprenderam que se não der o dízimo, está roubando a Deus. Eles aprenderam que se não der o dízimo, vai gastar na farmácia. Eles aprenderam que se não der o dízimo, vai vir demônio com força. Migrador, cortador, devorador, para atingir a finança dele, vai gastar dinheiro dele na farmácia, porque não deu o dízimo. Então, quando eles ouviram isso, se tornaram mais dizimistas ainda.
Mas eu que leio Bíblia, examino as Escrituras, percebi que é uma tremenda heresia e fiquei incomodado, irmão. É por isso que quanto mais você estuda, mais Deus vai cobrar de você. Porque você acha que na hora lá, você não acha que eu gostaria de ter me comportado igual os irmãos e as irmãs? Que quando viu essa heresia, não sentiu nada demais, foi normal. Claro que eu queria me sentir assim, até porque eu estaria hoje até lá. Mas quando você aprende, aí Deus vai cobrar de você. Você quer aprender, fica querendo conhecimento bíblico, não bota em prática não para tu ver. Porque eu era para estar lá, eu gostava do pastor, eu gostava da igreja, dos louvores, né? Tinha uma irmã lá, eu não vou dizer a esposa de quem, mas quando louvava era difícil eu não chorar, eu amava, mas eu senti que depois desse culto de domingo eu ia trazer problema para o pastor. E como eu não gosto de bater de frente com liderança, com o pastor, não, eu meto o pau aqui no canal. Mas se eu estiver na congregação, não vou bater de frente não, irmão. É com ele e Deus. Cai fora, não seja problema. Né? Então eu nunca mais fui. Nunca mais fui. Então, irmão, irmã, amigos, queridos, nunca bata de frente com o seu líder. Porque se ele tiver certo no que está dizendo e você é errado, achando que você está certo. E se por acaso na hora tiver um treco, morrer ali, como é que vai ficar a sua situação diante de Deus? Tá? E outra, se a Bíblia está dizendo que pode bater palma para Jesus e a congregação diz que não, o que vale para o pastor é o que a doutrina interna da igreja está falando, irmão. Se a Bíblia diz que não é para proibir falar línguas estranhas, e o pastor está dizendo que não crê nessas coisas, que não é para falar línguas estranhas, que isso é língua de demônio, tem pastor que diz isso. Não adianta você debater, irmão. Se a Bíblia diz que dízimo não é dinheiro, dízimo não é. Está na Bíblia, mas não é cristão, e o teu pastor está dizendo que é, não adianta você bater de frente, bater boca com ele, porque ele não vai mudar. É a senhora perda de tempo. Né? É a senhora perda de tempo. E outra, e a igreja, em peso, em geral, vai ficar a favor sempre do líder. Porque o líder, o pastor, ele tem um grande poder que às vezes nem ele sabe, porque tudo que ele disser, a igreja vai dizer amém. Mesmo sabendo que ele está mentindo ou falando heresia, a maioria diz amém. Você está entendendo? Então, a maioria dos cultos que você sente mais a presença de Deus é os cultos de domingo, irmão. Culto de domingo, mas culto de doutrina deveria ser o melhor culto, porque é onde você vai perguntar, onde você vai aprender, mas os líderes não gostam de ser questionados. Não gostam de ser questionados. Então, por isso que os cultos melhores se tornam os cultos de domingo. Então, meus amados, meus queridos, e às vezes Deus permite esse moído, esse tumulto, que é para esse pastor abrir uma congregação e ganhar as almas, os jovens que estão se perdendo aí nesse mundo. Porque tem muito defendendo placa de denominação, irmão, bandeira de igreja, de congregação. Muito morrendo por placa de igreja, de congregação, porque na verdade a igreja somos nós, certo? Tem muito defendendo mais a placa da denominação. Eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Universal. Meu irmão, defenda o Evangelho. Minha irmã, defenda o Evangelho. Não morra por placa de religião, não, que religião só traz confusão. Então, eu não sei realmente aí que está certo, que está errado, não me interessa. Apenas eu senti o desejo de falar essas coisas em cima desse episódio aí, né? Mas esse pastor aí, eu assisti um vídeo dele pegando as heresias sobre dízimo, e porque o crente que não dá dízimo, para mim não vale a prata furada. Bem, isso me machucou, eu não gostei, mas isso é o mínimo, o que ele disse é o mínimo que muitos dizem por aí. Ele falou isso porque é o que ele crê, né? Agora, no dia que Deus convencer ele que a pregação do dízimo é uma heresia e continuar pregando, aí a cobrança é dobrada, né? Mas é um homem de Deus, né? Assim como esse também que estava batendo boca, também deve ser homem de Deus, mas deve pedir sabedoria a Deus para evitar confusão dentro da congregação, porque na verdade o mundo está doente. Os jovens estão doentes, os casais estão doentes.
e precisa do ajuntamento, da congregação, que chegue lá e sinta aquilo que eu senti na igreja que eu saí, chorar na presença de papai, irmão. É bom demais. Você entra na congregação, a irmã canta o hino, o irmão canta o hino, Deus fala através do louvor. Quando não fala o louvor, através da pregação do irmão, da irmã, quando é pelo Espírito Santo, né? Mas quando dá lugar à carne, irmão, aí vira uma confusão na congregação. Mas que Deus abençoe cada um de nós, nos dê sabedoria. Eu quero deixar um versículo aqui, que se encontra no livro de Atos, capítulo 5, versículo 39, que diz assim: mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça sedes também achado combatendo contra Deus. Fica na paz, fica na bênção. Vou ter que parar por aqui, porque vou resolver outros afazeres. E, relembrando, inscreva-se no canal em nome de Jesus, né? A honra e a glória é para Deus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Me ajude a trabalhar, né? Me ajude a trabalhar, compartilhando esse vídeo, deixando o teu joinha. É de graça, não paga nada, né? Na verdade, esse vídeo eu não ia nem gravar. Eu, olhando aqui o celular, vi isso aí e espero ter abrido a sua mente, certo? Procura uma congregação que você se sinta feliz, que o pastor se sinta feliz por você lá, e que você não seja uma pedra de tropeço para o pastor, e que o pastor não seja uma pedra de tropeço para a sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus.